Chegamos agora ao Salmo 133. Amém. É um salmo maravilhoso e amável. Antes de tudo, esses 15 salmos nos cânticos de subida, os salmos 133 e 134 são os dois últimos. Nós vamos tratar desses dois últimos salmos, dos cânticos de subida. Ron mencionou na última mensagem que esses 15 salmos eram cantados pelos filhos de Israel quando eles subiam para o Monte Sião. Quero dar uma figura para vocês. Nos últimos 20 ou 30 anos, eles têm feito várias coisas em Jerusalém, especificamente toda a cidade de Davi e o Monte do Templo. E, na verdade, eles escavaram ali os 15 degraus quando os filhos de Israel subiam quando estavam indo para o templo. Na verdade, aqueles 15 degraus foram feitos por Herode no segundo templo, mas ele o fez, é claro, no Antigo Testamento. Os filhos de Israel, de acordo com os judeus, o livro judaico diz que quando os filhos de Israel subiam, havia 15 degraus, na verdade, para chegar ao templo. Então, hoje, os turistas e os judeus, eles fazem filas ali nos degraus de baixo e ficam lendo e cantando esses salmos, esses cânticos. Para cada cântico, para cada salmo, eles vão subir um degrau e vão cantando. Para cada degrau, eles cantam um salmo. Essa é uma figura muito maravilhosa de como o povo de Deus subia ao Monte Sião. E essa é uma figura da nossa experiência na vida da igreja, de experimentar a nossa subida a Sião. Eu diria 4 coisas relacionadas à nossa experiência na vida da igreja. Número 1, que a nossa experiência na vida da igreja é sempre uma experiência coletiva, corporativa. Esses 15 salmos não eram para ser cantados individualmente. Há outros salmos em que pela leitura você vê que ele deve ser lido individualmente, mas estes 15 salmos, eles são realmente corporativos. São cânticos corporativos. Número 2, aqui há 4 tipos de experiência que você tem na vida da igreja. A primeira é uma experiência corporativa. Em segundo lugar, é uma experiência que sobe, ascendente. Na verdade, é uma experiência de avançar. Irmãos e irmãs, na vida da igreja estamos sempre avançando. É sempre para cima, subindo. Estamos sempre subindo. Não tem sido essa a experiência de vocês? Desde que viemos para a vida da igreja, estamos subindo. Quando você desce para Jericó, ir para Jericó é descer. Jericó é um lugar de maldição, então é sempre descer. Mas desde que viemos para a vida da igreja, estamos sempre subindo. Portanto, a vida da igreja é uma experiência que avança. Número 3, a vida da igreja é uma experiência amável, um desejo, um amor por Sião, uma oração por Sião, um desejo, um anelo, uma aspiração por Sião. A vida da igreja é um caso de amor, de fato, mas é um caso de amor com a habitação de Deus. Número 4, é uma experiência de cânticos, de cantar. Quando os filhos de Israel subiam, eles cantavam. Então, essa é a caracterização, 4 itens que caracterizam a igreja, a vida da igreja. Número 1, é corporativa, nunca solitário. Número 2, está sempre avançando. Número 3,
É uma experiência amável, uma experiência muito, muito doce. E número 4, é uma experiência de cantar. Nós cantamos o tempo todo. É por isso que o Algarismo Romano 1 diz, o Salmo 133 é o louvor, é um louvor de um santo. Em Deuteronômio, capítulo 12, diz que o povo de Deus, 3 vezes ao ano, devia se reunir. Quando eles se reuniam, o que eles faziam? Ali diz que eles devem regozijar-se. Eles devem regozijar-se comigo, alegrar-se comigo. E o cumprimento disso está em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes. Que vida da igreja é essa? Era uma vida da igreja de alegrar-se diariamente, regozijando-se. Portanto, louvado seja o Senhor. Essa é a nossa experiência quando estamos na vida da igreja. E então, à medida em que subimos nesse caminho para Sião, cantamos uns para os outros sobre a bondade de Sião. Não creio que quando os filhos de Israel subiam para Sião, eles estavam conversando com o outro. Como foi a sua colheita o ano passado? O outro falou, como é que está a sua nora? Eu não creio. Eu acho que o Senhor colocou esses 15 salmos para que não houvesse esse tipo de conversa. Então, todos eles estariam falando com amável tua casa, Senhor. Então, eles cantavam uns para os outros. Nossa vida na igreja não é ficar falando sobre os seus filhos, meus filhos, etc. É claro, vocês sabem o que eu estou falando. Vamos ler um pouquinho esses salmos, salmo maravilhoso, Salmo 133. E já que isso é um assunto corporativo, leia para o seu vizinho. Eu estou aprendendo isso com o Dick Taylor. Vamos ler para o nosso vizinho. A lê um versículo para B, e aí o B lê o versículo seguinte para o A. Que tal? Ok? Salmo 133. Desfrutem. Versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quase canta. Número 1. Esse salmo começa com oh. Então, isso é algo visível, algo muito prático, é algo que você pode ver. A vida da igreja não é algo que está no ar. Em cada cidade, podemos dizer às pessoas, veja. Veja como é bom e agradável. Como é bom. Você não sabe quão bom é. Por isso que ele fala, quão bom. É muito esperto isso. Você, então, não tem que colocar um adjetivo aí. O nosso esboço colocou 2 adjetivos maravilhosos aí. Um é inestimável. A palavra inestimável significa que você não pode estimar, você não consegue. E o outro é incalculável, não dá para calcular. É por isso que, ao começar esse poema, ele fala, quão bom. Você sabe que é bom. Quão bom e agradável é os irmãos viverem em união. Aqui eu quero trazer um ponto. Até o Salmo 132, a subida para Sião
alcança o seu ponto mais elevado. No Salmo 132, o Senhor diz: este é o lugar do meu descanso para sempre. Aqui habitarei. Então você tem aí descanso, você tem habitação, você tem comida, tem vestes, tem a força da vitória, tem a lâmpada que ilumina e tem a coroa resplandecente que floresce. Em outras palavras, isso é Sião. E a seguir, no próximo salmo, ele mostra o viver prático em Sião. Você pode dizer então que o Salmo 132 fala sobre a vida da igreja, o Salmo 133 temos o viver da igreja. A vida da igreja é algo muito prático. É nosso viver juntos. O que é a restauração? A restauração do Senhor é a restauração da vida da igreja. Martinho Lutero restaurou a verdade de voltar para a Bíblia. No século XVIII, começou a haver um despertamento gradual para sermos restaurados de volta para a vida da igreja. A vida da igreja, na verdade, o irmão Lee disse, nós que inventamos essa palavra, vida da igreja, porque aí fora é vida da igreja. Quando falamos de vida da igreja, estamos falando do viver da igreja, viver juntos. Essa questão do óleo da unção, do orvalho que desce, ocorre quando os santos vivem juntos. Quando os santos vivem juntos no viver corporativo, a restauração da vida da igreja é quando Deus ordena a bênção. Eu amo a vida da igreja. A vida da igreja é os santos vivendo juntos. Agora, deixe-me dizer o seguinte. Um pouco mais para frente no esboço, diz que o Salmo 133 é, na verdade, uma figura de Efésios capítulo 4. Equivale a Efésios capítulo... Uma figura melhor do que 1000 palavras, certo? Portanto, em Efésios 4 nos descreve uma espécie de viver da igreja, ou seja, uma espécie de vida da igreja baseada na revelação dos capítulos 1, 2 e 3. E os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios nos dizem como Cristo realizou todas as coisas para produzir uma habitação, e essa habitação é uma habitação em espírito, e o próprio Paulo era um mordomo, um despenseiro para trazer isso e pregar as riquezas insondáveis de Cristo para as nações, cujo resultado seria dar a conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Se você ler a versão restauração, a primeira parte de Efésios, os primeiros 3 capítulos são sobre a revelação do que a igreja é. Então, quando você vai para o capítulo 4, nos diz o que é o viver prático da igreja. O viver prático da igreja, e quando você chega ao viver prático da igreja, a primeira coisa é a unidade do Espírito. No versículo 1, ele fala que eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, os exorto a que andem de modo digno do vosso chamamento. E vocês têm essa revelação maravilhosa, esse chamamento maravilhoso, agora vocês têm de andar dessa maneira. O irmão Watmani tem um livro chamado Sentai, Andai e Estai Firmes. Sentai, Andai e Estai Firmes é uma descrição do livro de Efésios. Em Efésios ele descreve primeiramente que todos estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, e isso produziu a igreja. Depois disso, chegamos ao andar, e o andar está baseado
na visão de estarmos sentados com Cristo. O Salmo 133 fala do quê? Ele fala de um viver. Ele fala de quando os irmãos habitam juntos. Note essa palavra, observe essa palavra. Quando os irmãos habitam, vivem juntos. Em Apocalipse 12 fala que as pessoas... em Deuteronômio 12 fala que as pessoas se reuniam 3 vezes por ano em Jerusalém. Isso é uma exibição do viver diário deles na boa terra. Portanto, a vida da igreja não é apenas... A igreja não é uma religião, irmãos e irmãs. Em Atos capítulo 2, você tem uma figura da vida da igreja. Era de casa em casa, quando eles viviam juntos. Isso é que é a vida da igreja. A vida da igreja é uma demonstração, uma manifestação do nosso viver em unidade. Amém. Mas a primeira coisa a respeito desse andar, que é um andar digno do nosso chamamento, é a questão da unidade do Espírito. Muitas pessoas, quando dizem, está bem, agora está falando da vida prática da igreja. Então, aqui se refere a Efésios capítulo 5, marido, amai as vossas esposas, esposas, submetei-vos aos vossos maridos. Essa não é a primeira coisa que Paulo fala. A primeira coisa que Paulo fala é que já está em existência, já foi iniciado por Deus, algo chamado de unidade do Espírito. E o que os crentes têm de fazer é preservar a unidade do Espírito. A unidade do Espírito já está ali. Uma vez que você é uma pessoa salva, um crente, uma vez que você creu em Jesus Cristo, então você recebeu esse Espírito. E esse Espírito essa unidade é chamada de unidade do Espírito. E já está ali. Nós precisamos apenas de preservá-la. Quando você vê um cristão e o reconhece como cristão, há algo em você que sente a unidade. Você não precisa trabalhar para conseguir uma unidade. A unidade já existe ali. Tudo o que precisamos fazer é preservá-la. A propósito, a unção que desce sobre a cabeça de Arão e desce até a orla da sua veste, já está ali. Em 2 aos Coríntios, é dito que nós fomos unidos ao ungido. Estamos unidos ao ungido e ele nos ungiu. Estamos unidos a ele. Fomos unidos a ele. Esse é um fato consumado. Assim que você se torna um membro de Cristo, assim que nos tornamos um membro de Cristo, estamos unidos a esse ungido. Portanto, tudo o que temos de fazer é simplesmente preservá-lo. Amém? Deixe-me seguir o esboço pouco a pouco. E vamos comentando. Algarismo Romano 1. O Salmo 133 é o louvor de um santo em sua subida a Sião, por Jeová ter ordenado a bênção da vida aos irmãos que vivem juntos em unidade. Mais uma vez, eu amo a palavra.
viver juntos. Algumas pessoas não gostam de viver juntos. É por isso que eles preferem estar sozinhos por toda a sua vida, mas há uma grande bênção em se viver junto. A propósito, alguns de vocês jovens, não incluindo vocês, os treinandos, fechem seus ouvidos. Há uma grande bênção em casar-se. Vocês não concordam? Irmão Ed, toda vez que eu vejo o irmão Ed com a sua esposa Ruth, eu digo, oh, que bom! Quão bom! Quão bom e agradável! Como é bom e agradável que eles vivam juntos, unidos. É como o óleo precioso. Você não tem essa experiência, Ed? Não vem de você isso. Vem da cabeça. E já está ali. Então, muitos de vocês, eu recomendo fortemente a vida de casamento. Eu acho que muitos de nós, os mais velhos, podemos dizer amém a isso. Eu estava em Taiwan um tempo atrás. Em Taiwan tem a taxa de nascimento mais baixa, porque muitas pessoas, os jovens, não querem casar-se, não querem se casar. Eles querem estar sozinhos, livres, querem liberdade. Bem, há algo muito, muito maravilhoso com relação ao viver juntos. E eu não deveria estar falando sobre isso, eu deveria estar falando sobre a vida da igreja, viver juntos na vida da igreja. Mas a nossa vida de casamento é parte da vida de casado, é parte da vida da igreja, não é? Deve ser um reflexo da vida da igreja. Sim, no mundo você não tem esse tipo de coisa. Mas quando estamos na igreja, amamos viver juntos com os irmãos. Junto com os irmãos. Antes de casar, eu morei em 14 casas de irmãos. Todas elas foram maravilhosas. No final, eu quase não queria me mudar, não queria sair dali. Mas então, eu me casei e é mais maravilhoso ainda. Depois que eu casei, nós tivemos 10 irmãos morando conosco na nossa casa. Foi uma experiência maravilhosa. Oh, quão bom e agradável, como é bom e agradável viverem juntos os irmãos, viverem os irmãos em unidade. Um ano depois, eu mudei. Um ano depois nós mudamos, porque um ano depois foi quão bom e agradável é viverem unidas as irmãs, porque nós passamos a ter 10 irmãs em casa. A vida da igreja, ele não fala, a palavra não fala quão amável é o local de reunião de Deus, fala quão amável é a habitação de Deus. É a habitação de Deus. No Salmo 122 fala, aqui eu vou me reunir? Não, aqui eu habitarei, aqui eu habitarei, aqui eu habitarei. Ao Salmo 132, 14. Aqui habitarei. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, isso é uma cruz. Não diga que a vida de casado é uma cruz. Eu sei isso. Mas esta noite, hoje à noite, eu vou dizer para você quão maravilhoso é quando vivemos juntos, mas não para nós mesmos, é claro. Claro, se você quiser viver para si mesmo, não é tão maravilhoso. Se eu sou para Sião e você é para Sião, não importa. Há o óleo, isso que importa. Há o orvalho, isso é que importa. Há o Espírito, isso é que importa. A graça. Sabe o que o marido e a esposa fazem?
Eles são coparticipantes da graça da vida. Isso é que é a vida de casamento. É mão a mão, braço a braço, ombro a ombro, coparticipantes da graça da vida, como o orvalho. Sabe como que é o orvalho? Você não percebe, daqui a pouco ele está ali. De repente ele está aí. Isso é que é a graça. Você está andando na casa de irmãos, de repente, graça. Você está andando com a sua esposa, de repente, esse lugar está molhado, graça. A vida da igreja, o que é a vida da igreja? A vida da igreja é graça. É a comunidade de graça. Nós vamos ver isso em Atos. O Salmo 133 é o louvor de um santo em sua subida a Sião. Por Jeová ter ordenado a bênção da vida aos irmãos que vivem juntos em unidade. A bênção ordenada, sempre que os irmãos estão unidos sob a unção, é vida para sempre. Uma corrente de vida plena, livre e incessante. A vida da igreja não é uma questão de força, de poder, não é uma questão de dons, não é uma questão de eu impressionar você ou de você me impressionar. É uma questão de vida para sempre. É simplesmente uma questão de desfrutar o próprio Deus triuno. Os irmãos viverem juntos em unidade é comparado à qualidade inestimável do unguento precioso sobre a cabeça de Arão e ao deleite incalculável do orvalho do Hermon sobre os montes de Sião. Como uma pessoa tipificada por Arão, a igreja, como um novo homem, inclui a cabeça com o corpo, como o Cristo corporativo, o sacerdócio corporativo. 2. Como um lugar tipificado por Sião, a igreja é a habitação de Deus. Você tem uma pessoa e um lugar. Somos um na pessoa de Cristo e somos um no lugar da base da unidade. Nossa unidade não é baseada naquilo que eu gosto, na nossa índole, no nosso gosto. Nossa unidade é baseada na pessoa de Cristo e nossa unidade é baseada no princípio de que não é uma questão de como praticamos, não é uma questão de se eu guardo o dia ou não guardo o dia, se eu sou vegetariano ou não sou vegetariano, é baseada no fato de que todos estamos na mesma base que é a base da unidade. Portanto, nossa unidade é baseada na pessoa e é baseada num lugar. Na verdade, eu não sei por que eu comecei a falar sobre isso, mas na vida de casamento, na vida de casado, é isso que mantém junto a vida de casado. A vida de casado é mantida unida pela pessoa e pelo princípio da unidade. Não é se você deve abandonar o seu verde para gostar do meu vermelho, ou se eu devo abandonar o meu vermelho para gostar do seu verde, ou de nós misturarmos o verde com o vermelho. Não tem nada a ver com isso. É baseado no fato de que eu casei com você, porque eu sou pelo Senhor, e você me casou comigo porque é pelo Senhor. A vida de casado é boa. O irmão Lee sempre usava a vida de casado para ilustrar a vida da igreja. Portanto, a vida da igreja é a mesma coisa. Não é uma questão de eu gostar do que você gosta ou não gostar de você. Não importa, eu não gosto de como você aparece, você não gosta da minha cara, eu não gosto da sua cara. Tudo bem, pior para você.
Não é isso. Eu não sou por isso, nem você é por isso. Eu não sou pela sua aparência, você não é pelo meu dom, não somos para isso. Estamos aqui para a pessoa e para a unidade. Pela pessoa e pela unidade. Amém? B. A unidade genuína, todo inclusiva. A unidade do Espírito, todo inclusivo. Isso é algo que foi realizado. Em João capítulo 17, o Senhor orou, e na cruz ele realizou. Em Efésios capítulo 2, tudo foi realizado e ele se tornou nossa paz. O próprio Cristo tornou-se nossa paz. Então, esse Cristo é agora a unidade no Espírito. Está tudo ali. A unidade genuína, todo inclusiva, é constituída pelo unguento que se espalha e também é constituída pelo orvalho que desce. Duas coisas. O unguento representa o Espírito e o orvalho representa a graça. Essas são as duas coisas que são muito, muito importantes, muito experimentais também na vida da igreja. Você tem isso no capítulo 1, versículo 6, 13, quando você fala da graça e quando fala do Espírito. E novamente, na vida prática da igreja, no capítulo 4. No capítulo 4, ele fala dos detalhes e da maneira prática de termos a vida da igreja. Temos o versículo 29, onde diz que devemos falar palavras boas para edificação uns para os outros, que transmitam graça. E a seguir ele fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então aqui temos novamente essas duas coisas, a palavra de graça uns para com os outros, na vida da igreja, ou em nosso viver corporativo, ou na nossa vida conjunta. A palavra representa muito, significa muito. O que você diz pode ser muito danoso ou positivamente pode ser graça. Portanto, em Colossenses diz, tudo que você falar, fale algo com graça. A vida de casamento eu vou usar novamente como exemplo. A propósito, eu não creio muito em aconselhamento matrimonial. Ok, você tem um problema com a sua esposa e vai para o conselheiro. Ele vai falar, qual é o seu problema? Fala o seu problema. Então fala sobre o seu problema. E aí começa a sair aquele vapor ali. Você acha que isso resolve o problema? Fale um com o outro palavras de graça. Ou ERP, um com o outro. E isso resolve todos os problemas. Amém. Então vocês têm a graça e o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Você está na casa de irmãos, você está na parte de baixo do beliche e ele está na parte de cima. E aí você balança a cama, o outro fala, para com isso, você não se preocupa com os outros? O irmão lá de cima tem que voltar para o seu espírito. Não entristeçai o Espírito de Deus. E o irmão que está embaixo, não abra sua boca dessa maneira. Volte para o Espírito. Quando você volta para o Espírito, o Espírito então te dá a unção. Amém. É muito prático isso. Ok. Isso é para a edificação gradual do corpo de Cristo no dispensar divino da Trindade divina. Os pentecostais querem tudo da noite para o dia. Mas todas as coisas com Deus são graduais.
na vida da igreja, não estamos tendo uma vida da igreja pentecostal. Os pentecostais se juntam, eles amam um ao outro, abraçam um ao outro, e assim que saem, aí é outro tipo de viver. É por isso que eu digo que a vida da igreja não é simplesmente uma vida de reuniões. A vida da igreja é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segunda a segunda, vivendo juntos. E quando você faz isso, pouco a pouco, gradualmente, você sente o Espírito aí. Gradualmente você sente a graça ali. Algumas pessoas dizem, eu odeio a maneira como vocês oram, leem orando, eu odeio a maneira como vocês gritam tão alto. Então, ele vem porque a esposa vem, ou ela vem porque o marido vem. A mãe quer que ele esteja ali, ele vem, fica ali 1 mês, 2 meses, e aí pouco a pouco, algo começa a entrar neles. Sabe de uma coisa? Isso é a vida da igreja. A vida da igreja é gradual. O óleo, ele não flui, ele não flui instantaneamente. Ele flui lentamente. Da mesma maneira, quando estamos juntos, vivendo juntos, habitando juntos, o Espírito vem. E que é esse Espírito? O Espírito não é nada mais, nada menos que a consumação do próprio Deus triuno. Ele é o dispensar da Trindade divina. Em Efésios capítulo 4, você tem o Pai que está acima de todos, em todos nós, e tem o Filho e o Espírito, um só Espírito, um só Filho, você tem o Deus triuno aí. Como no Salmo 133, você tem a bênção ordenada pelo Pai, você tem a graça do Filho como o orvalho, e tem o Espírito que unge, a unção do Espírito como Espírito. O que é tão bom na vida da igreja? O que é tão bom na casa dos irmãos? É o Deus triuno. Você não pode comprar isso com nada. Você pode comprar uma mansão para si mesmo, mas isso não vai te dar o Deus triuno. Mas quão bom quando os irmãos vivem juntos em unidade. O que está ali? Ali está o Pai, o Filho e o Espírito. Pergunte para alguns dos santos mais antigos o que eles desfrutam da vida de casado. A melhor coisa que existe é eu posso compartilhar a graça da vida com a minha esposa. A maior bênção na vida de casado não é você ter uma grande casa, não é ter bons filhos, boa educação, etc. É que você pode compartilhar, serem coparticipantes. O que significa ser coparticipante? Significa participar juntamente. Se tiver algum lucro, vocês compartilham juntos. Se tiver alguma bênção do Deus triuno, vocês compartilham juntos. Não é maravilhoso isso? Talvez alguns de vocês digam, você é exagerado. Conheço algumas pessoas como Paulo ou como Darby. Certo? Não há pessoas como Paulo e como Darby? Sim. Darby, quando ele era bem idoso, estava tão solitário, e estava ali num hotel e falou, Senhor Jesus, eu ainda te amo.
Um tempo atrás ouvi uma história de um irmão que disse à sua esposa, de muitos anos de casados, ele falou: querida, depois de tantos anos, você ainda é o meu melhor amigo. Oh, minha melhor amiga. Talvez alguns de vocês queiram falar: Senhor Jesus, eu ainda te amo. Mas também é maravilhoso dizer: querida ou querido, você ainda é meu melhor amigo. Irmão, você é meu melhor irmão. Você ainda é meu melhor irmão. Que tal? Depois de tantos anos, ainda somos irmãos maravilhosos. Amém. Ponto 1. O Salmo 133 equivale a Efésios 4. Quando estamos no corpo e somos diligentes em preservar a unidade do Espírito, temos a unção do Espírito todo inclusivo. O óleo da unção, como um unguento composto, é um tipo do Deus triuno processado. O Espírito composto todo inclusivo. Quando você tem esse Espírito, você tem tudo. Deixe-me dizer-lhes sobre a natureza da vida da igreja. Não é uma questão de sentimento, não é uma questão de discussão, não é uma questão de certo e errado. A vida da igreja tem a ver com o próprio Deus. Sabe para que é o ensinamento da unção? É para nos ensinar a permanecer nele. Não é para vir entre você e ele e falar: você está certo. O irmão que está na parte de cima do beliche tem que aprender. Não. Isso tem a ver com nos levar a permanecer nele. Em 2 Coríntios, fala que nós fomos ligados, unidos a ungido. Então, o que é o Espírito ali? O Espírito ali nos revela em 2 Coríntios. Esse Espírito não é o Espírito poderoso, não é o Espírito que atinge. Número 1 é o Espírito que unge. Número 2 é o Espírito que sela. Número 3 é o Espírito que penhora. Número 4 é o Espírito que inscreve. Número 5 é o Espírito que ministra. Número 6 é o Espírito que liberta. Número 7 é o Espírito que transforma. Número 8 é o Espírito que renova. E número 9 é o Espírito da comunhão. Esse é o tipo de Espírito que você tem quando está habitando junto com os irmãos em unidade. E todos estamos unidos, ligados ao ungido, o Cristo. É muito melhor do que Espírito Santo, poder do Espírito Santo vem sobre mim. Amém. O Espírito composto é a consumação final do Deus triuno processado, com os atributos divinos, as virtudes humanas. É isso que precisamos em nosso viver diário, não é? Irmãos, os irmãos na parte de cima, irmão na parte de baixo do beliche, precisamos das virtudes humanas, os atributos divinos, a morte de Cristo com sua eficácia e a ressurreição de Cristo com seu poder. Eu sempre gosto de ir para a Coreia. Os irmãos coreanos são maravilhosos. Mas, sabe, os coreanos são muito fortes. E quando eles se reúnem, oh, Senhor Jesus! É como duas águias que brigam, como dois falcões que têm.
Então, o inverno está tão frio, que eles têm que se aproximar um do outro, se abraçar um ao outro. Mas na hora que eles começam a abraçar um ao outro, dá aquela cutucada com a espora, o esporão, e o outro pula. Aí eles vêm de novo, sentem frio de novo, se juntam de novo. Desculpa, irmãos coreanos, desculpa. Eu não deveria pegar os irmãos coreanos. Todo mundo é assim. Não é essa a sua experiência na vida da igreja? Eu amo a vida da igreja. Sai correndo. Aí começa a esfriar de novo, corre lá de novo. Eu estou me divertindo aqui. A vida da igreja é muito divertida, não é? Não olhe só para o lado do aspecto negativo. A vida da igreja é muito desfrutável. B. Estamos na unidade, que é o Deus triuno processado, ungido ou pintado em nós. Não importa o que você fala. A tinta vem e pinta a sua boca. Você fala, o Senhor não é justo. Você fala, ela está errada. Pintura em cima de pintura. Daqui a pouco você perde todas as suas argumentações. Esquece, está tudo pintado, vem mais tinta. Amém. Diariamente, isso é maravilhoso. Eu amo isso. Diariamente, de segunda a segunda, na vida da igreja, todos os ingredientes do unguento composto divino e místico estão sendo trabalhados em nós, mediante a aplicação desses ingredientes ao nosso ser interior. Espontaneamente, estamos na unidade todo-inclusiva. Então, D. A base da unidade é simplesmente o Deus triuno processado, aplicado a nós. Sublinhe a palavra simplesmente. A base da unidade não tem nada a ver com questão geográfica, você está aqui, está ali. É simplesmente Deus. A base da unidade é simplesmente Deus. Se você está em Deus, eu estou em Deus, nós somos um. É isso aí, é só isso. Não tem nada a ver com que tipo de base doutrinária você tem, que tipo de prática, se é por imersão, por aspersão, não. Tem a ver com o próprio Deus. Por Ele dispensar-se como a unção em nós. A unção do Espírito todo inclusivo que dá vida é o elemento da nossa unidade. Matt, o que faz com que você e eu sejamos um? Sim, é Deus. E isso não tem nada a ver com você e não tem nada a ver comigo. Se fosse o que eu escolho, eu não escolheria você. E você não me escolheria. Somos um. Não porque concordamos doutrinariamente. Não porque concordamos na nossa índole. Mas porque concordamos dispensacionalmente. Portanto, nossa unidade não é doutrinária. Nossa unidade não é algo da índole. Eu sou o chefe, todo mundo se sujeita a mim. Então, vocês são um por causa da minha índole. Sabe o que é isso? No Antigo Testamento isso é chamado de lugares altos.
O lugar mais alto de todos é Sião. Mas então você tem os lugares altos. E nos lugares altos, os lugares altos todos serviam para substituir o lugar mais alto. Portanto, se você tiver uma índole tão forte assim, sim, exteriormente você tem uma unidade, mas essa é uma unidade falsa. Isso aí, na verdade, é um lugar alto. Ou podemos dizer que se nós concordamos apenas doutrinariamente, isso é um outro lugar alto. Temos de jogar fora todos os lugares altos e receber o dispensar do Deus triuno. A vida da igreja não sou eu concordando com você ou você concordando comigo. Se alguém vier para a vida da igreja e falar, precisamos guardar o sábado, vou falar, rapaz, vai para os adventistas, para a igreja adventista do sétimo dia, não vem para cá. Mas sabe qual era a atitude de Paulo? Uma vez que você foi recebido por Cristo, eu te recebo. Essa é a base da unidade. Nós temos um livro chamado A Especialidade, a Generalidade e o Sentido Prático da Vida da Igreja. Sim, a vida da igreja tem algo especial. Não tomamos os testemunhas de Jeová, com certeza. Não tomamos quem negue a pessoa divina de Cristo. Sim, algumas coisas são muito especiais. Somos muito especiais com relação a algumas pessoas. Mas, dentro disso, não insista na sua maneira de vestir, não insista na sua maneira de falar, não insista na sua maneira de comer. Novamente, eu uso a vida de casado. Talvez alguém devesse escrever a especialidade, a generalidade e o sentido prático da vida de casado. A especialidade, jovens, você tem que se juntar para casar. Vocês não pode ser como dois porcos vivendo junto. Isso é a especialidade. A generalidade, não insista no vermelho, no azul ou no amarelo. Se você gosta do amarelo, amém. Se você gosta do verde, amém. E isso vai tornar uma vida de casado feliz. Amém. Na vida da igreja, muitas vezes, nós não concordamos com tantas coisas. E se precisarmos concordar com tudo, então nós estamos não estaremos na vida da igreja. É por isso que muitas vezes nós mantemos uma certa distância, mas ainda estamos unidos, ligados pela mesma coisa. Que coisa é essa? É que estamos todos aqui pelo Senhor. Amém. Às vezes, na vida da igreja, nos reunimos. No começo, é maravilhoso, lua de mel, tudo é belo. Então, depois de algum tempo, você fala, ele é diferente de mim? Não dá, eu não aguento. Sabe de uma coisa? Isso é a vida da igreja. Isso é a vida da igreja. A base da unidade não é eu concordar com você ou você concordar comigo. É simplesmente o Deus triuno processado. Meu tempo. Se agimos separadamente do Espírito que está em nosso Espírito, somos divisivos e perdemos a unidade. Se permanecemos no Espírito que dá vida, preservamos a unidade do Espírito. O Espírito composto não é para os individualistas,
Ele está no corpo e é para o corpo e para o serviço sacerdotal que edifica o corpo. No Antigo Testamento, em Êxodo 30, a unção composta, um unguento composto, era usado, havia uma exortação muito séria, que se você usasse ilegalmente, você seria cortado do povo de Deus. Então você quer reivindicar o Espírito, não tente fazer isso fora da vida do corpo. Se você quiser ir para o Hermon, para o monte, de acordo com o princípio aqui, você seria cortado. E isso é reservado para o serviço sacerdotal e para o corpo. Amém. Mude-se para o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, representa a graça da vida que desce, refresca, rega e satura. O Deus triuno como nosso suprimento de vida para nosso desfrute. Em tipologia, Hermon significa o céu, o lugar mais alto do universo. Os montes de Sião tipificam as igrejas locais. Há um Sião, uma igreja, como um só corpo, mas muitos montes, muitas igrejas locais. C. Graça é Deus em Cristo, como o Espírito experimentado, recebido, desfrutado e ganho por nós. Na vida da igreja, o que experimentamos é simplesmente a graça. Eu quero trazer aqui um versículo que eu gosto muito, que é 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 e 20. Ali ele fala que a graça é o quê? Por causa de termos a consciência de Deus, nós suportamos sofrimentos. A graça é o quê? Consciência de Deus. De sofrer a injustiça. Quando você faz algo, sofrer injustamente, que suporta. Não é se você quer fazer algo ou não quer fazer algo. É porque existe uma consciência de Deus ali. Você está consciente para com Deus. Você não responde para sua esposa. Por quê? Não porque você não tem nada para falar. É porque você tem... é por motivo de consciência para com Deus. Nas versões mais antigas, eles traduziam isso de consciência para com Deus. Essa palavra no grego, originalmente, é normalmente traduzida por consciência. Mas a estrutura gramatical é consciência de Deus. Deus é possessivo, na verdade. Em outras palavras, não é apenas a sua consciência e a minha consciência humana para com Deus. Nós não agimos apenas pelo princípio da consciência. Oh, eu faço isso porque a minha consciência me diz assim. Isso é melhor do que não ter consciência alguma, mas a verdadeira graça é quando agimos por motivo da consciência de Deus. Você pode dizer que isso poderia ser traduzido como a consciência de Deus, a consciência de Deus. É claro, a consciência de Deus é claro que é a consciência para com Deus. Por exemplo, você é preso. Você fala, eu estou na prisão por motivo de consciência. Eu fiz isso ou fiz aquilo. Aí quando você sai, você tem muito do que se gloriar, mas se você faz isso por causa de consciência, quando você sai, você fala, eu não tenho nada que dizer, é a graça de Deus, é o próprio Deus. Esse é o princípio,
em nosso viver corporativo. Nosso viver corporativo não é guiado apenas pela consciência, ele é guiado pela consciência de Deus, pela consciência para com Deus. E isso, Pedro disse, é graça. Isto é graça. Por causa da consciência de que Deus está ali, eu calo a boca. Sabe de uma coisa? Quando você faz isso, você encontra o orvalho do irmão ali. O mesmo ocorre na sua vida de casado. Na versão restauração em chinês, é claro, foi o irmão Lee quem traduziu a versão restauração em chinês. Ele não usou a palavra graça, ele usou a palavra doçura, tianning. É algo muito doce. Quando você não age pela razão, mas pela consciência para com Deus, há algo muito doce. E no versículo seguinte, ele fala, porque o próprio Cristo nos deixou um modelo. No estudo Vida de Isaías, diz que ele não falava. Quando as pessoas batiam nele, ele não repreendeu. Por quê? Por quê? Porque ele era esperto, estava exercitando a prudência? Não, por causa da sua consciência para com Deus. Aquilo, na verdade, é disso que Efésios 4 fala quando diz que nós devemos segui-lo na realidade de Jesus. A realidade de Jesus é aquilo que Jesus viveu diante de Deus, em Deus e para Deus. Ele tinha consciência de Deus. Então, tudo que fazemos, como agimos ou reagimos na vida da igreja, tem de ser em nossa consciência para com Deus. E é claro, isso é seguindo o modelo de Cristo, e isto é graça. Isto é graça. 1 de Pedro 2, 19. Isto é graça, por motivo de consciência da consciência de Deus. Ok? Eu tenho muito escrito aqui para falar, mas é melhor eu continuar. D. Permanecendo na vida da igreja, somos preservados na graça do Senhor. A vida da igreja é uma comunidade de graça. Atos 4:33 fala, todos os crentes receberam grande graça. Essa graça saturava todos os crentes e eles receberam grande graça. Em Atos 11:23 diz que a igreja, o Barnabé viu a graça que estava em Antioquia. Em outras palavras, essa igreja é visível. Essa graça é visível. Essa graça está em todo lugar, a tal ponto que você pode vê-la, contemplá-la. A vida da igreja não é nada senão uma comunidade de graça. E, pela graça que recebemos nos montes de Sião, podemos viver uma vida que é impossível às pessoas do mundo viverem. É claro, a citação é 2 Coríntios, onde Paulo teve a experiência uma experiência que nenhum ser humano pode ter. Ele falou, contudo, não sou eu, mas a graça que está em mim. Se fosse algo que eu posso fazer, então não é graça. Graça é algo além. Letra F. O viver cristão deve ser o viver da graça, a experiência da graça. Então, aí há 17 pontos que fala do viver total do cristão. Eu gosto dessa palavra. É um viver total. Você tem isso no livro A Lei e a Graça de Deus em Sua Economia.
A graça que recebemos é uma graça que cuida do viver total, de todos os aspectos dela. Na nossa vida de casamento, na nossa vida de casados, na nossa vida corporativa diária. É por meio da graça superabundante do Senhor que temos fé e amor. Prestem atenção a todos os atributos da graça nestes 17 pontos. Pela graça, número 2, recebemos a salvação em vida, mediante a ressurreição e ascensão de Cristo. Somos salvos pela graça. Número 3, obtivemos acesso à graça abundante de Deus e nela estamos firmes. Portanto, a graça não é apenas algo que recebemos, graça é algo no que entramos como uma esfera. Graça é a esfera, assim como a arca de Noé. Entre nessa arca. Número 4, nessa graça podemos desfrutar a eterna consolação e boa esperança de Deus. Muitas vezes em nossa vida de casados, essa consolação e esperança vem como orvalho, de maneira imperceptível. Antes de você perceber, todo o local está molhado. Número 5, podemos nos achegar confiantemente ao trono da graça, a fim de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É bom orar juntos em nosso viver corporativo. É por isso que o irmão Lee enfatiza tanto o grupo vital. Quando você ora junto com seu parceiro e cada um de vocês está unido ao trono da graça, então recebemos graça em ocasião oportuna para socorro. Número 6, podemos receber suprimento abundante de toda a graça de Deus. Toda a graça significa, em 2 Coríntios 9:8, algo que nos equipa para toda boa obra. Eu mencionei isso na maneira ordenada por Deus. Precisamos gerar, nutrir, ensinar e aperfeiçoar. Tudo isso provém de toda a graça de Deus. Quando você desfruta essa graça, essas coisas vêm. Número 7, podemos desfrutar constantemente a graça multiplicada de Deus. Abundantemente. Número 8, podemos desfrutar a maior graça de Deus por meio da humildade. Isso não é agir humildemente, mas nos esvaziar para que tenhamos um coração amplo para experimentar a graça de Deus e cuidar uns dos outros. Número 9, em nossa experiência da graça na economia de Deus, desfrutamos a presença do Senhor em nosso espírito. A presença do Senhor significa tudo. Não ganhe a discussão e perca a presença. Quando o Senhor chamou os discípulos, a primeira coisa não foi expulsar demônios e curar os doentes. A primeira coisa é para que eles estejam comigo. O propósito, a coisa mais importante, a primeira ordem do dia é ter a presença do Senhor. Número 10, precisamos expressar Cristo como a justiça de Deus, pela graça de Deus. É pela graça de Deus que estamos crucificados com Cristo e não anulamos a graça. Nós podemos viver o viver de homem-deus, viver não eu, mas Cristo, não é por nós, não através de nós, mas através da graça de Deus. Número 11, precisamos experimentar o aperfeiçoamento da graça suficiente do Senhor. Uma vez eu disse, Senhor,
Senhor, por que graça suficiente, Senhor? Por que não a graça abundante? Ele dá graça suficiente para você, para que você cuide de suas fraquezas. O poder protetor de Cristo em nossas fraquezas. Sabe por quê? Para que você dependa dele o tempo todo. Ele não dá uma grande, imensa dose de graça para você, e aí depois você fala, tchau, Senhor Jesus. Número 12. Pela graça podemos vencer a usurpação das riquezas temporais e incertas e nos tornar generosos em ministrar aos santos necessitados. Amém. Número 13. O Deus de toda graça nos aperfeiçoa, firma, fortifica e alicerça por meio dos nossos sofrimentos. A primeira epístola de Pedro é cheia de sofrimento. Ela é uma epístola para dizer ao povo de Deus como eles podem viver em meio ao governo humano. O governo humano é cheio de sofrimento, mas no sofrimento há a consciência para com Deus, a consciência de Deus, que permite que você experimente toda a graça, e até mesmo isso é manifestado na vida familiar. Quando você tem marido e esposa juntos, eles compartilham da graça da vida. Em nossa peregrinação pela terra, passando por todos os sofrimentos e por toda a nossa vida humana, a graça é o fator que nos sustém. Amém. 14. Precisamos ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4. 15. Nossa palavra deve transmitir Cristo como graça aos outros. Eu já falei sobre isso mais cedo. A vida da igreja tem muito que ver com o nosso falar. Nosso falar deve ser falar graça uns para os outros. Em vez de... Quando os irmãos se reúnem, ou eles gostam de discutir, ou isso não está certo, isso não está certo. Na hora que você fala isso, eu tenho uma outra passagem do ministério que vai contra a sua passagem do ministério. Porção do ministério. Os irmãos gostam de falar coisas que não são graça. As irmãs também, fofoca. O irmão lhe disse que está sempre no telefone, sempre. Agora não é mais telefone. Estão sempre mensagem de texto, fofocando. Em vez disso, devemos suprir graça, transmitir graça uns aos outros. Quando você manda mensagem de texto, fala graça a você. Amém. 16. Precisamos experimentar Cristo como graça para sermos excelentes e para laborarmos abundantemente para o Senhor. Em todo o nosso labor na vida da igreja, é por causa da graça excelente. 17. Precisamos receber a abundância da graça e do dom da justiça para reinar em vida. Não somos ditados pelas nossas circunstâncias. 2 filhos, trabalho de 16 horas. Ao contrário, nós ditamos as circunstâncias, reinando em vida pela graça. G. A graça dada às igrejas locais na era de trevas de degradação da igreja é para os crentes buscadores responderem ao chamado do Senhor para serem seus vencedores. H. A graça do Senhor Jesus Cristo dispensada aos seus crentes por toda a era do Novo Testamento. Sabe? Por toda a noite a graça desce. Por toda a era do Novo Testamento é consumada na Nova Jerusalém como a consumação do bom prazer de Deus de unir-se e mesclar-se com o homem para seu aumento e expressão eternos. Quando chegarmos à Nova Jerusalém, diremos, tudo é graça. Quando o templo terminar e a
pedra de remate está ali. Eles falaram, graça, graça. Quando a buscadora do Senhor chega ao capítulo 8 de Cântico dos Cânticos, ela fala, encostada no seu amado, e um dia eles acordam sob a macieira, ou sob a árvore, e dizem, ali a tua mãe te concebeu, ali, a mãe é a graça. Um dia veremos o Senhor, e quando virmos o Senhor, diremos, é tudo pela graça. Quando eu estiver lá 10.000 anos, que dirá? Quando não tivermos mais dias para louvar, quando chegarmos lá, diremos, tudo foi pela graça. Número 3, na vida da igreja somos diariamente ungidos e agraciados. 4, a unção do Espírito e o suprimento da graça nos possibilitam viver em unidade. Hebreus capítulo 10, versículo 29 tem essa expressão, o Espírito da graça, o Espírito da graça. Então você tem ali você tem o óleo, você tem o orvalho, o Espírito da graça. Número 5, quanto mais experimentamos Cristo como o Espírito que dá vida, mais nossa constituição e disposição naturais são reduzidas. À medida que são reduzidas por experimentarmos o Deus triuno com seus atributos divinos, somos aperfeiçoados. João 17, somos aperfeiçoados em um. Amém. Temos esse um e agora somos aperfeiçoados em um. Finalmente, o Salmo 134 não é insignificante, é o último salmo, o salmo de bênção. Depois de termos feito esse progresso, essa subida, depois de termos essa vida da igreja maravilhosa, agora é hora de abençoar uns aos outros. Esse não é um salmo onde o sacerdote abençoa as pessoas ou Deus nos abençoa. É um salmo onde o povo abençoa o sacerdote e a bênção provém de próprio Sião. Em outras palavras, quando temos essa vida da igreja, haverá a bênção mútua, haverá você me abençoando e eu abençoando você, e nós nos abençoamos mutuamente. Primeiramente, a Deus abençoando no Salmo 133, depois a bênção de Deus no 134 e, por fim, a bênção que vem de Sião. Se há unidade em nosso viver, a bênção é um mandamento, é uma bênção ordenada, é uma coisa que tem de acontecer. Não é uma questão de você fazer a coisa certa ou errada. Se você está na vida de casado e na nossa vida, na vida da igreja e na nossa vida de casado e na vida corporativa, muitas vezes nós fazemos coisas muito erradas, mas ainda ganhamos a bênção. Ao contrário, às vezes você faz tudo direitinho e você não tem a bênção. Amém. Onde há unidade, há a bênção ordenada. O Salmo 134 indica que as pessoas mais elevadas, aqueles que estão em Sião, podem abençoar e ensinar a todos. A bênção vem de Sião, do cume mais elevado, daqueles que alcançaram o topo, a posição de vencedores. Em todas as eras e séculos, a bênção de Deus alcançou a igreja por causa dos vencedores. Amém. Por fim, eu vou dar um versículo para vocês no viver prático da nossa vida da igreja em Efésios capítulo 5. Ele diz que devemos falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E em Colossenses, ele acrescentou dizendo que temos de salmodiar com graça em nosso coração, dando graças a ele o tempo todo por todas as coisas, e então sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo.